Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para apresentar mais uma aula para você, produtor rural, que quer ganhar dinheiro na sua atividade, quer ter sucesso na sua atividade, quer ser um produtor bem sucedido, um produtor rico, um produtor próspero. Uma aula sobre adubação de pastagens. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, sou doutor em zootecnia e esse é o canal Portal da Pecuária. Tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. O produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro. O produtor precisa aprender a investir para ganhar dinheiro. Investir no pasto não tem erro. Investir em adubação não tem erro. Desde que seja de forma certa, acertada, de forma correta. Não adianta você investir em adubação e aplicar o adubo na época errada, de forma errada. Você vai jogar o dinheiro fora, seu dinheiro vai escoar, seu dinheiro vai percolar, seu dinheiro vai lixiviar. Então eu estou fornecendo a ferramenta para você aprender a adubar a pastagem e ganhar dinheiro. Que o meu objetivo é que você, produtor rural, ganhe dinheiro. Vamos investir em coisa certa, vamos investir em coisa que dá retorno, investir no pasto. Adubando você vai aumentar a fertilidade do seu solo. Com isso você vai ter plantas forrageiras mais fortes, mais produtivas, maior produção de matéria seca por hectare, maior produção de matéria seca no seu pasto. Com isso você vai poder colocar mais animais por hectare. Colocando mais animais por hectare, você vai aumentar a sua produção de arrobas por hectare. Com isso você vai ganhar mais dinheiro. Vamos aprender a investir em coisa certa, coisa que dá retorno, em adubação. E aqui você vai aprender a adubar. Então, o tema da aula de hoje é adubação de pastagens e adubação potássica. Vamos falar sobre potassagem. Olá, o potássio é um nutriente contido em maiores teores na planta. As plantas são ricas em potássio, sendo também muito abundante em rochas e em solos. Esse mapa mostra a deficiência, a ocorrência de deficiência de potássio nas regiões do Brasil. Observamos que a carência, a deficiência de potássio é muito menos preocupante comparado com a deficiência de fósforo. No mapa da deficiência de fósforo do Brasil, todos os solos brasileiros, todas as regiões do Brasil são deficientes em fósforo. Já o potássio, a deficiência ela é menor. Mas nem por isso nós vamos negligenciar o potássio. É preciso fornecer potássio para que a planta produza. Tá? Porém, a deficiência é menos preocupante comparado com fósforo, que a maioria dos solos brasileiros são pobres em fósforo. Potássio ocorre uma menor deficiência. Mas nem por isso, mais uma vez, vamos negligenciar a adubação potássica. É preciso adubar e repor o potássio no solo. O potássio no solo. Como é que o potássio se encontra no solo? Como é que é o ciclo do potássio? Potássio trocável no solo está sempre presente na sua forma elementar, sendo a reserva mais importante desse nutriente no solo. Como é que o potássio, aqui nós temos aqui, ó, as entradas de potássio no solo e as saídas de potássio no solo. Como é que o potássio entra no solo? Através da adubação mineral, você fazendo adubação com cloreto de potássio, através da adubação orgânica, ou aqui pode substituir pelos dejetos, pelas fezes e urina dos bovinos, que são ricas em potássio também. E os dejetos indo para o solo também tem um retorno de potássio para o solo, e através do resíduo de plantas, as partes mortas da planta. Então morre uma folha, a folha cai no solo, decompõe, libera potássio para o solo. Então a matéria orgânica
os adubos orgânicos e os resíduos de planta, tá? São as fontes de potássio para o solo, ok? Esse potássio trocável, ele se liga na solução do solo aqui e é absorvido pela planta. Como é que esse potássio sai do solo? Através da colheita. Quem é que colhe o pasto? O boi. O boi vem aqui, come o pasto, colheu o pasto, levou o potássio embora. A planta tirou o potássio do solo, o boi foi lá, comeu o potássio e levou embora. A lixiviação, que é a perda, o potássio vai para as camadas mais profundas do solo. E a erosão. Então essa é a forma de sair, tá? Então, o potássio e a lixiviação lá. O potássio está sujeito a perdas por lixiviação. Ou seja, ele se perde nas camadas mais profundas do solo. Então, nós temos o quê? Que minimizar essas perdas por lixiviação. Então, nas práticas de adubação, nós temos que adotar medidas para evitar essas perdas. O que nós temos que fazer? Adubar em cobertura, botar o potássio em cobertura, 30 a 40 dias após a formação do pasto. Não jogar o potássio em área total e incorporar com grade. Isso não adianta, você vai aumentar a lixiviação do potássio. O potássio tem que ser aplicado em cobertura na formação da pastagem. Ao aplicar o potássio em cobertura, 30 a 40 dias após a formação do pasto. De preferência junto com o nitrogênio. O potássio aumenta a eficiência da adubação nitrogenada. Aplicar potássio e nitrogênio juntos em cobertura na formação da pastagem, de 30 a 40 dias após a formação do pasto. No pasto já formado, aplicar em cobertura também anualmente no pasto já formado. Ok? Aqui mais uma vez o ciclo do potássio lá. O potássio ele vai entrar no solo através dos fertilizantes orgânicos, que podem ser também as fezes e urina dos animais. Os resíduos de planta, as partes mortas da planta vão para o solo. E o fertilizante mineral, o adubo potássico que você vai jogar no solo. Tá? Como é que o potássio sai do solo? Erosão, lixiviação, que é a maior perda de potássio, tá? E absorção pela planta e retirada pela colheita ou pela boca do animal. Então, nas práticas de adubação, nós temos que evitar principalmente o problema da lixiviação. Olha lá, o potássio ele tem uma alta mobilidade no solo, portanto está sujeito a perdas por lixiviação. Quais são as situações que aumentam as perdas por lixiviação? Solos com baixa CTC, tá? São geralmente solos arenosos, com baixo teor de matéria orgânica, tem baixa CTC, tem menos carga negativa para reter esse potássio. Então, solos arenosos aumenta a lixiviação do potássio. Portanto, solos arenosos, você tem que parcelar a sua adubação potássica. Aplicado junto com fertilizantes ricos em ânions, cloro e sulfato. Então, isso também aumenta as perdas do potássio. Ele vai se ligar com esses ânions e vai se perder. E a gessagem, né? Por isso que nós temos que seguir uma ordem. Primeiro faz a calagem, depois aplica o gesso, se precisar, para neutralizar o alumínio em camadas abaixo de 0,40, entre 20 e 40, tá? Depois fazemos a adubação fosfatada, depois a adubação potássica e nitrogenada em cobertura. Tem que seguir essa sequência. Situações que diminuem a lixiviação do potássio, ou seja, situações que diminuem as perdas do potássio. Porque se você joga um adubo no pasto e o adubo se perde, o que vai adiantar? Você vai estar jogando dinheiro fora. Então tem que fazer certinho para você poder ter um retorno. Situações que diminuem a lixiviação do potássio, a aplicação do potássio a lanço junto com o nitrogênio, tá? Não incorporar, porque se você incorporar o potássio, você vai estar aumentando as perdas por lixiviação. Aplicar a lanço junto com o nitrogênio, mais uma vez, na formação de pastagens, aplicar o potássio junto com o nitrogênio em cobertura, de 30 a 40 dias após a formação da pastagem. Aplicado após a calagem, tá? Então a calagem também aumenta a eficiência da adubação potássica. E solos ricos em matéria orgânica, solos com alta CTC, também aumenta a eficiência da adubação potássica. A relação potássio e magnésio é importante entender isso aqui, ó. Elevados teores de potássio no solo podem inibir a absorção do magnésio,
Então é importante manter a relação magnésio e potássio no solo 3:1, tá? Ou 12 a 4% de magnésio e potássio na CTC do solo. Então tem uma relação de 12% de magnésio na CTC do solo e 4% de potássio, vai manter essa relação 3:1. Aqui, pessoal, a relação do potássio com o nitrogênio, tá? Então adições crescentes de potássio potencializam o uso do nitrogênio. Então sempre associado a adubação nitrogenada com a adubação potássica em cobertura. Ok? Um vai potencializar o outro. Quais são as funções do potássio na planta? O potássio é vital para a produção de grãos. Então, se você quer fazer um plantio de milho, de sorgo, tá? O potássio é vital para a produção de grãos ricos em amido. Ah, mas eu quero plantar pasto. Então, é fundamental para a produção de sementes. Tá? O potássio reforça a ação de muitas enzimas. As enzimas são que aceleram os processos de reação na planta. Ajuda na fotossíntese, que é como a planta obtém o seu alimento, a sua energia. Tá? Ela constrói a celulose, que é o carboidrato estrutural que mantém a planta em pé. Tá? E transporta os açúcares e amido. Então faz parte do transporte da energia aí, tá? Dos elementos essenciais para a planta aí, seriam os açúcares. Ele mantém o turgor, ou seja, reduz a perda de água e o murchamento, tá? E assegura um maior crescimento de raiz e uma melhor tolerância à seca. Então o potássio é fundamental aí, ó. Potássio atua no crescimento e na qualidade da planta. Quanto maior o potencial de produção da planta, maior sua exigência em potássio, tá? Olha lá, o potássio confere à planta uma maior resistência a seca, geadas, pragas, doenças e acamamento. O potássio atua na formação e transporte de açúcares até os órgãos de reserva da planta. O potássio aumenta o vigor e a resistência das plantas ao ataque de pragas e doenças. Também aumenta a resistência dos caules, evitando o seu acamamento. Você tem uma capineira de capim-elefante, fundamental colocar o potássio. Você tem uma cultura de sorgo, fundamental adubar com potássio, para evitar o acamamento. Cálculos para recomendação de adubação potássica. Vamos lá. Primeiro você vai fazer uma análise do solo, vai coletar em torno de 20 pontos, fazer homogeneizar esse solo, fazer uma análise de solo correta, fazer uma coleta de solo, correta, entre 20 pontos, no mínimo 20 pontos na sua área, homogeneizar isso. Você vai mandar uma análise, mandar a análise do solo para uma amostra do solo para o seu laboratório de confiança. Você vai receber essa análise do solo. Você vai ter que ter alguém para interpretar para você a análise do solo. Tá? Algum zootecnista, especialista em pastagens, tá? E vai fazer essa recomendação de pastagens para você. Vai fazer essa recomendação de adubação para você. E nós temos aqui vários boletins que recomendam a adubação de pastagem. Tem o boletim da Embrapa Cerrados, que recomenda adubação para a região dos cerrados. Tem o boletim 100, que recomenda adubação para a formação de pastagem no estado de São Paulo. E tem a quinta aproximação de Minas Gerais, que recomenda adubação para o estado de Minas Gerais. Tá? Aqui, a recomendação da adubação potássica na formação de pastagens, recomendação da Embrapa Cerrados. Então para a região do cerrado. Tá? Temos aqui o teor de potássio no solo, a CTC do solo. Então para solos com CTC menor que 4, solos com CTC maior do que 4. Dose de potássio para pastagens consorciadas com leguminosas e para pastagens solteiras. Aqui nós temos os níveis de potássio em miligramas por decímetro cúbico e a dose de potássio, a quantidade de quilo de K2O por hectare que nós vamos aplicar na formação da pastagem.
Lembrando que na formação da pastagem nós vamos aplicar o potássio em cobertura, de preferência junto com o nitrogênio, para evitar as perdas por lixiviação. Aplicar em torno de 30 a 40 dias após a formação e emergência das plantas. CTC, solo CTC abaixo de 4, se esse potássio estiver abaixo de 15 mg por decímetro cúbico, você vai aplicar 60 kg de K2O, 60 kg de K2O por hectare, em uma pastagem consorciada com leguminosa, e 50 kg de K2O por hectare em uma pastagem solteira, ou seja, só gramínea. A pastagem solteira é só gramínea. A pastagem consorciada é gramínea com leguminosa. Se o solo tivesse TC acima de 4 e abaixo de 25 mg por decímetro cúbico, 60 e 40 e 60 e 50. E assim vai, ó, de 15 a 40 para esse solo que TC abaixo de 4. Se o potássio estiver entre 15 e 40, você vai aplicar 40 kg de K2O por hectare, na consorciada, e 30 na solteira. Se tiver acima de 40, 30 na consorciada e 0 na solteira. Acima de 40, num solo de menos de 4 CTC, não precisa aplicar em pastagem solteira. E 25 a 50, num solo acima de 4, 40 e 30. Acima de 50, 30 e não precisa aplicar. Tá? Então essa é a recomendação para a formação de pastagens da Embrapa Cerrados. Esse solo aqui, ó, essa análise de solo, o potássio veio em miligrama por decímetro cúbico, veio de centimol por decímetro cúbico, tá? Aqui tem o potássio em relação a CTC do solo e tem a CTC do solo. Então, esse solo tem 5,2 CTC do solo, está acima de 4 centimol por decímetro cúbico, está acima de 4, e o potássio ele está com 33 miligramas por decímetro cúbico. Então, está nessa faixa aqui. Pela recomendação da Embrapa Cerrados, tá, teria que aplicar 40 kg de K2O, né, por hectare em uma pastagem consorciada e 30 kg de K2O em uma pastagem solteira. Tá? Estado de São Paulo, aqui já temos o boletim 100, Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo já vem, a análise já vem milimol por decímetro cúbico. Para passar de milimol para centimol, é só você dividir por 10, tá? Então aqui, milimol 0 a 0,7 é muito baixo, tá? Isso seria 0 a 0,07 centimol, tá? O baixo, 0 a 8 a 1,5, então se eu dividir por 10 aqui, daria 0,08 a 0,15. O médio de 1,6 a 3 milimol, o alto 3,1 a 6, o muito alto acima de 6. Tá? Então essa aqui é a recomendação para o estado de São Paulo, muito baixo. E aqui vem a recomendação de adubação de acordo com os teores de potássio no solo para o estado de São Paulo. Já o estado de São Paulo, ele divide de acordo com os teores de potássio no solo. Olha lá, muito baixo, baixo, médio. No estabelecimento, ou seja, na formação de pastagens, você vai aplicar o potássio na formação das pastagens. Eu já falei, 30 a 40 dias após a formação do pasto. Tá? Você vai aplicar em cobertura. Ele divide aqui na formação e na manutenção, ou seja, adubações anuais para você manter a produção de forragem. E divide em grupo 1, gramíneas com alta exigência nutricional, ou seja, essas gramíneas que precisam que respondem melhor à adubação. Então, as gramíneas do grupo 1 seriam o capim-elefante, o tifton, o cochicróis, o tanzânia, o mombaça. O grupo 2, gramíneas com média exigência, né, seria um braquiária brisanta. E a grupo 3, as gramíneas de baixa exigência, ou seja, são gramíneas que respondem menos à adubação. Então seriam braquiária decumbens, braquiária omidícola, andropogon, tá? De acordo com a gramínea, você vai aplicar mais ou menos adubo. Tanto na formação, ambas serão em cobertura, tá? Aqui você vai aplicar em torno de 30 a 40 dias após a formação. E aqui na manutenção, também de acordo com o grupo, você vai aplicar mais
ou menos adubo, porque a resposta à adubação será maior para as plantas do grupo 1 e menor para as plantas do grupo 3. Tá? Por isso que diminui de acordo com o grupo. Então aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui está em milimol, para passar para centimol seria 0, é só dividir por 10, 0,08 a 0,15. A nossa análise de solo padrão aqui está em centimol, 0,09. Então se enquadra aqui, ó. Tá? Então no grupo 1 eu iria aplicar 40 kg de K2O por hectare, 30 a 40 dias após a formação. Grupo 2, 30, grupo 3, 20. Na manutenção, eu ia aplicar 40 kg de K2O para o grupo 1, 30 para o grupo 2 e 20 para o grupo 3. Tá? Se fosse a recomendação para o estado de São Paulo. Que uma outra recomendação é elevar os níveis de potássio para 5% da CTC do solo, para níveis intensivos. Essa é a recomendação de São Paulo, do IAC. Tá? A recomendação de São Paulo é elevar os níveis de potássio para 5% da CTC do solo. Já a Embrapa Cerrados recomenda, não precisa levar até 5, 6. Tá? Elevando os níveis de potássio para 3% da CTC do solo, está muito bom para solos de cerrado. Então, para a região de cerrado, não precisa elevar mais do que 3%. E ele mostra um trabalho aqui, ó, onde a produção de carne em pastejo rotacionado de cultivares de pânico máximo, em um solo distrófico, argiloso, e variações nos teores de potássio no solo. Então, mostrando aqui que solos com 3% de potássio na CTC do solo teve uma produção muito boa aqui de carne por hectare ano, não precisando mais do que elevar para mais de 3% de potássio na CTC do solo para solos de cerrado. Então aqui, ó, antes da adubação, o nível de potássio estava 31 mg por decímetro cúbico e 1% da CTC do solo. No estabelecimento ele aplicou 100 kg de K2O por hectare e anualmente aplicou 40 kg de K2O por hectare. Então essa adubação foi suficiente para produzir em torno de 28 arrobas por hectare ano para o Tanzânia, 25 arrobas por hectare ano para o Maasai e 25 arrobas por hectare ano para o capim Mombaça. Tá? Então, para pastejo rotacionado, esses níveis de até 3% os níveis aqui, os níveis de potássio, em torno de 3% da CTC do solo, foram considerados ideais para solo de cerrado. São Paulo recomenda elevar inicialmente para 3% e para sistemas mais intensivos elevar para em torno de 5 a 6%. Só que nós sabemos que os solos de cerrado são solos mais arenosos, né? Então, talvez uma adubação mais pesada de potássio vai aumentar as perdas por lixiviação e é uma situação diferente. Ok? Então, para solo de cerrado, siga a recomendação da Embrapa Cerrados, porque é a empresa que faz pesquisa no cerrado, tá? Então ela tem mais propriedade para falar isso, tá? Seguir, elevar no máximo para 3% de potássio da CTC do solo. E para São Paulo, regiões, solos, que são mais argilosos, pode elevar para 5%. Aqui o trabalho feito pela Embrapa Rondônia e pela Embrapa Acre, onde ocorreu a recomendação de calagem e adubação para pastagens de pânico máximo, cultivar Tobiatã em Rondônia e pânico máximo no estado do Acre. São dois trabalhos onde eles recomendam a adubação para gramíneas do gênero pânico e utilizam, ambos os trabalhos utilizam essa tabela de recomendação aqui, ó, tá? Tanto a Embrapa Rondônia quanto a Embrapa Acre. Os teores de potássio no solo, muito baixo. No estabelecimento, na formação de pastagem aplicar 120 kg de K2O por hectare. E na manutenção, ou seja, aplicar anualmente 80 kg de K2O por hectare. O nível muito baixo, que é o nosso que nós temos aqui, ó, para essa análise do solo aqui, 0,09, entre 0,05 e 0,1, no nível baixo, aplicar 80 kg de K2O por hectare e 60 kg de K2O na manutenção. O nível médio aplicar 60 e 40, o nível alto aplicar 40 e 20. Então essa recomendação aí
para implantação de pânicos, né? O pânico vai entrar Tobiatã, Tanzânia, Mombasa, tá? Para o estado de Rondônia e para o estado do Acre. Ambos utilizaram essa mesma tabela aí. Estado de Minas Gerais, recomendação de adubação potássica para o estado de Minas Gerais, a quinta aproximação, tá? Ele observa os níveis de potássio em miligramas por decímetro cúbico. Então aqui muito baixo, aqui baixo, abaixo de 15 miligramas muito baixo, entre 16 e 40 miligramas por decímetro cúbico baixo, entre 41 e 70 médio, 71 a 120 bom e acima de 120 muito bom. Esse solo aqui em miligramas por decímetro cúbico está com 33, então está entre aqui, está baixo, entre 16 e 40. Então aqui, para a formação de pastagens, eu recomendo o que? Para a formação de pastagens, se o nível, a disponibilidade é baixa, e aqui ele vai dividir aqui, ó, tá? Então o método de Minas Gerais ele divide em baixo nível tecnológico, em médio nível tecnológico e alto nível tecnológico, tá? O baixo nível tecnológico é o mais extensivo, você vai manter aí 1 UA por hectare. O médio nível tecnológico é aquele intermediário, você vai manter 2, 3 UA por hectare. E o alto é o nível que você coloca 5, 6 UA por hectare. Então aqui, na formação de pastagens, você vai aplicar em cobertura também, em torno de 30 a 40 dias após a formação do pasto. Se fosse um baixo nível, uma baixa disponibilidade de potássio, você vai aplicar em torno de 20 kg por hectare. Um médio 40 e um alto 60. Tá? Isso para a formação. Ok? Já aqui, para a manutenção de pastagens, um sistema baixo, ele indica, se o nível de potássio for baixo, 40 kg de carosol por hectare, no médio 100 kg de carosol por hectare e no alto 200 kg de potássio por hectare. Então, o estado de Minas Gerais já recomenda adubações mais pesadas com potássio. O nível de alto seria aquele nível que você quer botar 6, 7, 10 UA por hectare. O nível médio é que você quer botar 3, 4, 5 UA por hectare. O nível alto é aquele nível bem alto mesmo. Você aplica também aqui o nível alto para capineiras. Então você tem uma capineira de capim-elefante, ele se enquadra também nesse nível alto aqui. Aqui a adubação potássica, ó, segundo o estado de São Paulo, ele recomenda elevar inicialmente para 3% potássio na CDC do solo até 6% potássio na CDC do solo, esse pelo estado de São Paulo. Nós vimos que a Embrapa Cerrado recomenda no máximo 3% de potássio na CDC do solo. Reciclagem de potássio, pessoal. O potássio é muito reciclado. Como é que o potássio volta para o solo? Através da morte de plantas, tá? O resíduo de plantas, tá? Se trazer isso para a pastagem, as folhas vão morrendo, aquelas folhas senescentes vão morrendo e vão se decompondo no solo, e esse potássio ele retorna através dessa decomposição de folhas mortas. Como é que o potássio também volta para o solo? Através da urina e das fezes dos animais. Então também tem essa volta aí. Então as plantas devolvem os nutrientes ao solo através da ciclagem do potássio. Então o potássio volta para o solo através do resíduo vegetal e através das fezes. Então aqui, ó, em sistemas de pastejo, o potássio é muito reciclado pelas partes mortas das plantas, pelas perdas por pastejos e pela incorporação de urina e fezes que contribuem para a diminuição do potássio que é aplicado via adubação. Então o bovino, quando ele defeca, quando ele urina, esse potássio está retornando, uma parte desse potássio que ele tirou comendo o pasto ali, está retornando para o solo via urina e fezes. Quando a planta morre, uma parte do potássio que foi adubado está retornando para o solo através da decomposição da matéria orgânica dessa planta aí. Vamos lá, pessoal. Épocas e formas de aplicação do potássio. Fundamental isso aqui. Vamos lá. Aplicar sempre na época das águas. Parcelar a adubação. Se a dose do potássio é muito grande, temos que parcelar a adubação para diminuir as perdas por lixiviação. Tá?
aplicar o potássio com nitrogênio, que aumenta a eficiência da adubação nitrogenada. Olha lá, ó, sempre parcelar as adubações para reduzir as perdas, principalmente em solos arenosos e regiões com chuvas intensas, porque a chuva ajuda a aumentar as perdas por lixiviação. E o solo arenoso também, ele tem uma baixa CTC, ele ajuda a aumentar as perdas por lixiviação. Quais são as principais fontes de potássio? A principal fonte de potássio é o cloreto de potássio. Olha lá, a principal fonte é o cloreto de potássio. 95% de todo o potássio é comercializado na forma de cloreto de potássio. O Brasil produz apenas 15% do cloreto de potássio que consome. Porém, e é por isso que esse insumo tem um alto custo. Olha lá, ó, o cloreto de potássio tem 58% de K2O, 48% de cloro. Sulfato de potássio tem em torno de 48% de. O nitrato de potássio tem em torno de 44%, sulfato de potássio tem em torno de 18% e o salete de potássio tem em torno de 14%. A fonte mais utilizada é o cloreto de potássio, tem em torno de 58% de K2O. Então, pelo alto custo do cloreto de potássio, sempre aplicar em cobertura com passagens já formadas junto com o nitrogênio. Estou te ensinando a não jogar dinheiro fora. Não vai aplicar potássio junto com semente na formação da pastagem, que não vai dar certo. Não vai aplicar potássio com... Você passou um arado, uma grade, vai aplicar o potássio? Não. Vai aplicar o potássio em cobertura, pastagem já formada, junto com o nitrogênio. Ah, professor, tudo bem, eu tenho um pastejo rotacionado. Os animais... Quando que eu vou aplicar no pastejo rotacionado? Assim que os animais saírem do piquete. Potássio e nitrogênio tem a função de ajudar a planta a rebrotar. Você trabalha com pastejo rotacionado, você vai aplicar o adubo quando? Quando os animais saírem do pasto, saírem do piquete. Você vai entrar com a adubação para favorecer na rebrota. Tá? Ah, eu tenho um pasto lá que está com 50 centímetros de altura, eu vou adubar. Não faça isso. O pasto está alto, você vai adubar para quê? Entra com os animais no pasto, dá uma baixada. Se o pasto está com 50 e é um pasto de braquiária, dá uma baixada para 25, dá uma baixada para 15 e aí entra com a adubação. Não vai adubar pasto com massa, com uma cega velha passando. Você vai estar jogando dinheiro fora. Ah, eu estou com um pasto aqui de Tanzânia com 90 centímetros de altura, eu vou adubar esse pasto. Não. Você vai abaixar esse pasto aí para em torno de 30, 40 centímetros e vai adubar na época das águas. Você vai parcelar a adubação nitrogenada e potássica para permitir uma boa rebrota dessa planta e você poder converter esse capim em carne e ganhar dinheiro. Não vai adubar pasto passado, não vai adubar pasto na época seca do ano, não vai resolver. Se for solo arenoso, vai parcelar a adubação para você diminuir as perdas por lixiviação. Ok? Aplicação do potássio, olha lá, na formação da pastagem, aplicar em cobertura após o estabelecimento das plantas, ou seja, 40 a 60 dias após o plantio. Tá? Planta estabeleceu, 40 dias após o plantio. Planta estabeleceu, você dá uma adubada para aumentar a produção de matéria seca. Ok? Não misturar semente com adubo potássio, devido ao alto índice salino, danifica a semente. Então, não tem necessidade de você fazer adubação potássica na formação do pasto. Faça em cobertura. Você vai diminuir as perdas por lixiviação. Então, não precisa fazer. Você vai misturar com a semente o adubo fosfatado. É o ideal você colocar no pasto, na formação, o adubo fosfatado, porque ele é pouco móvel no solo e tem baixa perda por lixiviação. O potássico não. O adubo potássio se aplica em cobertura em torno de 40 dias após a formação do pasto.
Adubação de reposição, olha lá, a adubação de reposição pode ser feita anualmente ou a cada 2, 3 anos em pastejos intensivos. Aí tem que fazer análise de solo, pessoal, para acompanhar, tá? A adubação, se for um sistema muito intensivo, anualmente. Se for um sistema médio, a cada 2 anos. Olha lá, solos com potássio abaixo de 3% da CTC do solo, aplicar em torno de 40 kg de K2O por hectare, juntamente com a primeira adubação nitrogenada. Isso aqui é para a adubação de reposição. Olha lá, aplicação de 200 kg de 0,20 após. Isso aqui é o seguinte, pessoal, ó, na formação do pasto, tá? Aplicar em torno de 40 kg de K2O por hectare, juntamente com a primeira adubação nitrogenada, 40 dias após a formação do pasto, ok? Isso aqui, 40 dias após a formação do pasto, aplicar uma recomendação prática, em torno de 40 kg de K2O, juntamente com a primeira adubação nitrogenada. Aplicação de 200 kg de 20,020 por hectare, logo após o primeiro pastejo do período das águas, tá? Aplicações em cobertura com dose superior de 40 kg de K2O por hectare devem ser parceladas em pelo menos 30 dias de intervalo. Foi o que eu falei. Parcelando a adubação, você vai diminuir as perdas por lixiviação. Tá? Adubação de reposição, realizada na época das chuvas, então realizada a adubação na época das águas, logo após o pastejo, foi o que eu falei, a adubação nitrogenada e potássica é para auxiliar na rebrota, tá? Então logo após o pastejo, você vai adubar para favorecer a rebrota, aplicar o potássio junto com o nitrogênio, que você vai facilitar a rebrota. Então, pessoal, quando adubar na época das águas, na formação de pastagem, 40 dias após a formação do pasto. Na manutenção, anualmente ou a cada 2, 3 anos. Após os animais saírem do piquete. Após o pastejo, você faz uma adubação. Acima de 40 kg de K2O por hectare, você vai parcelar. No mínimo, 30 dias de intervalo entre as adubações. Aplicar sempre nas águas. Pessoal, espero que essa aula tenha ajudado você a tirar as suas dúvidas e, sinceramente, eu espero que você ganhe dinheiro com a adubação de pastagens. Investir em pasto é o melhor investimento que tem. Tenha isso na sua cabeça. Invista em coisa que dá dinheiro. O que dá dinheiro? É pasto. Por que o pasto dá dinheiro? Porque aumentando a produção de pastagens, você vai aumentar a sua taxa de lotação por hectare. Ok? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, consultor pecuário, palestrante, moro em Xinguara, Pará. Esse é meu e-mail de contato, jgnzot76@gmail.com. E esse é o canal o Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Em resumo, em sumo, eu quero que você ganhe dinheiro, eu quero que seja próspero, quero que o produtor rural seja feliz na atividade, ganhando dinheiro. Tá? Você só vai ganhar dinheiro com informação, viu? Só vai ganhar dinheiro com informação certa, sabendo como aplicar as tecnologias. Ok? Então essa aula serve para você abrir os olhos em relação à adubação de pastagens. Temos aula sobre calagem, temos aula sobre... a aula anterior foi sobre adubação fosfatada, essa aula sobre adubação potássica e a próxima aula sobre adubação nitrogenada. Temos os e-books com todas essas aulas sobre adubação e mais uma aula sobre como interpretar a análise do solo. O conjunto de e-books sobre adubação vai estar à venda logo em breve aí. Aproveite as aulas, pessoal, assista 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Curta as aulas, é importante curtir. Quanto mais você curtir, mais gente vai ver essas aulas. Compartilhe nos seus grupos, faça uma coisa boa. Se você gostou dessa aula, compartilhe, não guarde para você, para que mais pessoas vejam.
Quanto mais produtor rico no Brasil nós tivermos, melhor. Melhor para o nosso país. Vamos compartilhar o conhecimento. Se você gostou, curte. Não custa nada você curtir. Se você gostou, compartilhe. Se você gostou, escreva aqui embaixo. Se não gostou, escreva porque não gostou. Que vai servir para mim melhorar. Tá? Então é isso aí, pessoal. Um abraço. Sucesso sempre. Eu tenho planilha sobre custo sobre adubação. Eu tenho planilha sobre viabilidade econômica da adubação. Eu faço recomendação de adubação. Tá? É claro que as planilhas têm um custo e a recomendação tem um custo. Tá? Então, estamos aqui. Qualquer coisa que precisar, mande e-mail para mim. Nós vamos atender a sua demanda. Um abraço e até a próxima.